Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, muita satisfação que eu tenho a oportunidade de discutir esse projeto, essa proposta de emenda constitucional, da qual tive a oportunidade também de conversar com vários deputados desta casa, um acordo com os líderes, com a comissão especial que foi nomeada, com o presidente da comissão, deputado Eli Tarquínio, o relator da nossa proposta, o deputado Gustavo Valadares, e neste momento a oportunidade que temos de trazer na pauta do plenário, em primeiro turno, algo que todo início de mandato de legislatura é pauta na mídia nacional, no Estado, de questionamentos que os legislativos, os estaduais e o Congresso Federal passa diante da sociedade brasileira, obviamente muito bem explorado e colocado pela mídia, que é a questão dos chamados, intitulados, mandatos tampões. Mandato este, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, são mandatos quando, ao início de um novo ano de executivo, seja ele do governador ou do presidente da República, que toma posse em janeiro de cada ano após a eleição, ao fato de não coincidir com a posse da atual da legislatura dos novos deputados, que então só tomam posse dia 1º de janeiro, seja nós estaduais ou os deputados federais, fica-se um mês de recesso do parlamento estadual e federal, fica um mês em que, após a posse do governador e da presidente, eu vou restringir isso para a questão nossa do estado de Minas Gerais, quando o governador toma posse, obviamente, e aqui em Minas Gerais aconteceu muitas vezes, obviamente com legítima condição e representação que tem, o governador chama para algum dos seus cargos do executivo, para ocupar as suas secretarias, chama-se um deputado. Ao chamar esse deputado, o que acontece? Consequentemente, a Assembleia Legislativa é obrigada a convocar o seu suplente. O fato é que o mandato dessa legislatura, então, ela se encerra no dia 31 de janeiro, porque, como eu disse, dia 1º de fevereiro inicia-se uma nova legislatura. Então acontece que neste prazo de apenas 30 dias convoca-se um parlamentar suplente que toma posse, legítimo, não quero aqui criticar nenhum daqueles que tomou posse, porque ao fazer isso cumpriram a Constituição, mas nós temos a oportunidade de mudar isso. Uma ação que eu acredito, uma ação moralizadora, que faz com que a Assembleia Legislativa dê um exemplo a nível nacional. Existe uma PEC da mesma referência tramitando no Congresso Federal desde 2001. Está parada. O Congresso não conseguiu avançar nesse sentido. Então esse deputado toma posse e exerce o seu mandato durante 30 dias sem fazer, entre aspas, absolutamente nada daquilo que se refere à ação institucional de um parlamentar. Por que não faz? Porque a Assembleia está de recesso. A Assembleia Legislativa, neste período, conforme prevê o regimento, nomeia-se uma comissão de representação que fala pelos deputados. E acontece que, durante esse período, este parlamentar suplente toma posse e, além, obviamente, do seu salário, ele se beneficia de toda a estrutura de um mandato parlamentar. Estrutura esta fundamental para o nosso trabalho parlamentar ao longo da nossa atividade. Os deputados que, ao longo do seu mandato, viajam, visitam os municípios, atendem várias cidades, atendem várias demandas, atuam nas comissões, atuam aqui no parlamento, que precisam dessa assessoria técnica de representação durante a sua atividade parlamentar. Estrutura essa que não se justifica, deputado Romulo, que seja colocada à disposição num período em que a Assembleia Legislativa não tem atuação nenhuma. A proposta que ora apresentamos prevê exatamente isso, em que a gente possa mudar a nossa Constituição, proibindo a Assembleia, dando essa possibilidade para que não seja então convocado este parlamentar. Há da sociedade uma cobrança muito grande para que isso aconteça. Obviamente, ao passar do tempo, essa cobrança para, mas todo início de legislatura, esse tema é pauta na mídia nacional, de cobrança
da moralidade, dos gastos públicos, para que isso seja corrigido. E nesse sentido, essa proposta cria-se apenas uma exceção, na própria emenda nossa. Caso, neste período de recesso, seja convocada a reunião extraordinária para, então, debates no parlamento, aí sim, justifica-se a convocação deste parlamentar. Então, a nossa emenda, ela trata deste assunto, com essa possibilidade para que a Assembleia sinalize para a sociedade, diante de todas as cobranças legítimas e até do entendimento de vários parlamentares aqui, que é a oportunidade que eu tive de conversar com os líderes, com os deputados. Teve até alguns deputados que manifestaram espontaneamente o interesse em apoiar essa proposta, porque não é uma proposta que interessa ao meu mandato particularmente, a minha proposta, ou a qualquer outro deputado. É uma proposta que interessa sim à instituição Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Porque não só vai dar uma resposta à sociedade mineira, como terá a oportunidade de ser um exemplo nacional da primeira Assembleia Legislativa do Brasil a apresentar essa proposta de fazer com que esta ação que acontece todo início da legislatura possa ser mudada na Constituição Federal e fazer com que o Congresso Federal possa avançar com essa PEC que hoje está parada. Fica aqui a nossa proposta, pedindo o apoio de Vossas Excelências. Vou aqui abrir uma parte ao deputado André Quintão, para que depois eu possa dar continuidade à apresentação dessa proposta. Eu queria cumprimentar o deputado Ulisses e dizer, deputado Ulisses Gomes, que nós temos total concordância com os argumentos apresentados por Vossa Excelência. Eu tenho uma leitura de que o parlamento em geral no Brasil, ele tem algumas práticas que infelizmente contribuem para uma visão negativa por parte da sociedade. Eu até tenho dito que infelizmente muita coisa positiva que o parlamento faz, infelizmente não tem a compreensão ou a devida divulgação pela sociedade. Muitas vezes o parlamento paga um preço exagerado comparativamente a outras instituições que também têm suas mazelas, que também têm suas contradições. Então, nesse caso, cabe a nós que estamos no parlamento, que acreditamos no parlamento, que lutamos muito, inclusive, pela redemocratização do país, buscarmos formas de eliminar esses aspectos que deturpam a imagem sobre o parlamento. Então, muitas vezes o parlamento tem um funcionamento, em alguns casos, muito positivo, né? O exemplo da Assembleia, né? No papel das suas comissões, na estruturação técnica, nas audiências públicas, nos seminários legislativos. É a única, deputado Ulisses Gomes, Assembleia do país que tem um mecanismo de emenda popular ao orçamento e ao plano plurianual. A nossa TV legislativa, inclusive que surgiu por iniciativa do deputado Alencar da Silveira, aqui há alguns anos. Então, nós temos aqui vários mecanismos nessa casa que são elogiosos. Agora, às vezes, e aí nesse caso, inclusive, por uma legislação superior, você tem brechas para que determinadas práticas, e essa que Vossa Excelência trata é uma delas, ou seja, muitas vezes, pela troca, pelo suplente, pela convocação de um secretário, né, pela não coincidência de datas entre a posse do Legislativo e a posse do Executivo, você tem aquele parlamentar que está até no seu direito constitucional e eleitoral, porque ele ganhou a eleição, ele tem que ser diplomado e empossado, mas às vezes por um mês, exatamente quando o parlamento está em recesso. Aí, de fato, é difícil para o trabalhador compreender. Você imagina, deputado Ulisses Gomes, uma professora que aí anda, né, inclusive fazendo greve, mobilizando para melhorar o salário, para ter o piso nacional, ou o trabalhador lá que ganha o salário mínimo, né, que pega o ônibus lá todo dia, aquela pessoa que tem o reajuste de 3, 4, 5%. De repente houve, né, deputado Carlinhos, pela grande mídia, olha, vai ter um deputado que vai tomar posse
que vai ter um salário lá de 20 mil reais, vai ter uma estrutura de gabinete como não sei quantos assessores, que vai ter a verba indenizatória, num mês que não tem trabalho. Ele vai assumir, inclusive com despesa grande, no mês que está de férias. E para ficar às vezes um mês, que é o caso que Vossa Excelência traz. Então eu queria parabenizá-lo, tenho certeza que essa proposta será aprovada, e aproveito para concluir, deputado Ulisses, até para deixar uma sugestão. Eu senti aqui, conversando com os deputados, uma grande concordância com a proposta de Vossa Excelência, uma grande concordância. Agora, de fato, a questão da diplomação, da posse, como tem aspectos nacionais de legislação, alguns deputados até sugeriram, olha, talvez dessa forma que está, possa enfrentar algum óbice constitucional, mas o que Vossa Excelência quer é exatamente uma austeridade na utilização do recurso público. Então, alguns deputados já estão sugerindo, inclusive, modificações, aperfeiçoamentos, porque se ele pode tomar posse, pode, mas a Assembleia não é obrigada a disponibilizar para ele uma estrutura no período que está em recesso. Eu acho que, inclusive, poderia ser uma alternativa a ser trabalhada, a não ser, como disse Vossa Excelência, que haja uma convocação extraordinária, que haja uma emergência, que o parlamento funcione. Aí sim, o parlamento funcionando, o parlamentar deve ter o direito de ter toda a sua infraestrutura, pelo menos proporcional ao tempo que ele estará lá. Então eu queria parabenizá-lo, Vossa Excelência, já aproveitar para dizer que foi uma grande conquista para a Assembleia Legislativa a posse de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que nós conhecemos da militância do Partido dos Trabalhadores, da militância no sul de Minas, grande militante da área dos direitos da criança e do adolescente, que chegou e já ocupou um lugar de destaque na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e essa medida de Vossa Excelência pode colocar mais uma vez a Assembleia de Minas no protagonismo de mudanças, quem sabe o próprio Congresso e a Câmara dos Deputados poderá realizar. Então, eu queria cumprimentá-lo e pedir que, de fato, hoje a gente aprove em primeiro turno com essa abertura, para que seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista operacional, a gente possa aperfeiçoá-lo para o segundo turno. Muito obrigado. Agradeço, deputado André Quintão, um grande companheiro, manifesto minha admiração também pelo seu trabalho e dizer que exatamente esse é o nosso intuito, de sinalizar o compromisso desta casa, desta instituição, à sociedade mineira e um exemplo para a sociedade brasileira, de austeridade com o gasto público, de moralidade com as ações, sobretudo que diz respeito ao erário público. Essa é a proposta, e tudo aquilo que obviamente vier a aperfeiçoar nesse sentido, assim como tive a oportunidade de a gente conversar com vários deputados, as propostas que serão encaminhadas para o segundo turno virão, e da nossa parte, com maior abertura, para que exatamente possa corrigir, como Vossa Excelência aqui falou, essa lacuna, esse intervalo que a Constituição coloca, né, nessa questão de não coincidir as posses do mandato parlamentar de deputados com o Executivo. Acontece isso. Aí, por exemplo, esta casa esse ano, 6 deputados tomaram posse. O Congresso Federal foram 41 deputados que tomaram posse esse ano, de janeiro deste ano. Imagina, o estudo que foi feito custa em média R$100 mil a estrutura toda de cada parlamentar. Desnecessário. Não mudou nada na vida de ninguém. Não, né? Então, consegui levantar dados, por exemplo, em Minas Gerais foram 6. Em Brasília, 41 parlamentares. Em São Paulo foram 11. Se a gente expandir isso para os outros estados, serão vários outros lideranças legítimas que foram convidados pelos seus governadores a ocupar cargos executivos, mas que, por obrigação da Constituição, oportunidade essa que nós temos de alterar, foram convocados e usufruíram de toda essa estrutura, como Vossa Excelência aqui muito bem registrou, desnecessária. Abre uma parte ao deputado Carlinhos Moura. Ilustre deputado Ulisses Gomes, nós também queremos cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa da proposta de emenda constitucional número 8. Vossa Excelência, que foi o primeiro signatário da PEC e que contou com apoio, também com a subscrição de diversos outros parlamentares aqui desta casa. Eu quero destacar que Vossa Excelência, um deputado de primeiro mandato e que tem já demonstrado uma grande capacidade, uma grande compreensão política aqui nesse parlamento.
A PEC de Vossa Excelência, e eu também subscrevi junto com o senhor, ela reforça dois princípios que eu considero fundamental. Primeiro, Vossa Excelência pretende fazer o fortalecimento do parlamento, porque um parlamento ele é forte quando ele cuida da moralidade, ele cuida da ética, da transparência. Lembro como se fosse hoje, no início dessa legislatura, Vossa Excelência chegando ainda em fevereiro, e Vossa Excelência já tinha compreensão quando fez a discussão contrária à utilização de leis delegadas, porque a lei delegada, ela enfraquece o parlamento, ela substitui o poder legislativo pelo executivo. Então nós precisamos realmente de um parlamento forte, um parlamento que respeite os princípios da moralidade, da transparência, da representatividade. Isso é fundamental. E o outro princípio que eu considero também fundamental é aquele princípio seguinte: se não há trabalho, não pode haver a contraprestação ao trabalho. Todo trabalho deverá ser remunerado. Mas quando não há o trabalho, não há sentido você remunerar pelo não trabalho. E o que ocorre? Esse período de transição, o período do recesso, quem chega no recesso, ele está num período de vacância, num período de que não há aquela prestação de serviço. Então não faz sentido, sem dúvida nenhuma, onerar os cofres públicos remunerando os suplentes. Então isso está correto do nosso ponto de vista. Não faz sentido, porque isso depõe contra o parlamento. Diferentemente, e Vossa Excelência faz a ressalva, se a casa fosse convocada extraordinariamente para apreciar, por exemplo, a medida de urgência do caso do governador, como foi, por exemplo, a hipótese que nós levantávamos à época, quando discutimos as leis delegadas, nós explicitamos que, a princípio, a lei delegada não deveria ser utilizada de forma alguma. Por quê? Porque era uma prerrogativa do parlamento. Mas, na pior das hipóteses, se a lei delegada fosse utilizada, pelo menos com o mecanismo da medida provisória, por quê? Qual que é a diferença? A medida provisória, o executivo faz a proposição e ela ela precisa passar pelo crivo. Depois de feita, ela passa pelo crivo do Congresso e do Senado. A lei delegada não, depois de feita, ela não passa pelo crivo. Então, em tese, em hipótese, num caso de uma emergência, de início de governo, começando o ano legislativo, havendo a necessidade, por interesse público, de uma medida emergencial que o executivo tenha que fazer naquele período, e a casa tendo que ser convocada em regime extraordinário, a hipótese excepcionada na PEC de Vossa Excelência seria justo. Agora, convocar os suplentes com o parlamento em recesso e esses suplentes ainda ter acesso a todo o processo remuneratório, realmente não faz sentido. Então a PEC de Vossa Excelência, o espírito, a compreensão dela é muito correta e tem o nosso apoio, e assim como diversos outros deputados que também a subscreveram e que, sem dúvida nenhuma, acho que a Assembleia vai dar um bom exemplo. Eu acho que essa casa já tem feito coisas muito positivas e que muitas vezes não é vista. Essa presidência do deputado Diniz Pinheiro tem priorizado muito, por exemplo, a participação popular, os seminários, as audiências públicas, o diálogo permanente com a sociedade civil, e que muitas vezes as pessoas não conseguem ainda vislumbrar. A gente, quando o poder legislativo, quando aparece na mídia, às vezes aparece pelos seus erros e não pelos seus acertos. Então a participação popular é um exemplo de acerto
da Assembleia Legislativa, trazer o povo aqui para dentro, levar a Assembleia para o interior, para os bairros, para as comunidades. Isso é importante. Só esse ano, por exemplo, a Assembleia foi em comunidades quilombolas. Eu tive audiência pública em comunidades quilombolas em Conceição do Mato Dentro. Tivemos a oportunidade de ir em comunidades indígenas, São João das Missões. Fizemos audiência pública pela primeira vez na história, deputado Diniz Pinheiro, dentro de um acampamento cigano, respeitando a etnia cigana, que muitas vezes era desrespeitada. Então a Assembleia é presente. Essa é a participação popular. E, ao mesmo tempo, esse princípio da transparência, é o princípio de não abusar do gasto público, que é a proposta de emenda constitucional número 8, que Vossa Excelência muito bem apresentou, e eu acho que a Casa vai dar um grande exemplo. Em período que está de recesso, não faz sentido, sem dúvida nenhuma, o suplente, porque tomou posse, porque há um desencontro de mandatos, porque o Executivo tem uma posse. Enquanto o Executivo toma posse em 1º de janeiro, para as pessoas que estão nos acompanhando podem compreender isso, todo mundo acha que a posse nossa é dia 1º de janeiro. Outro dia eu estava, agora mesmo esse ano eu não vim na posse do nosso governador, então eu estava lá em Virgolândia, eu falei assim, você não vai tomar posse não? Eu falei assim, não gente, a posse nossa é em fevereiro. Então o governador toma posse em janeiro, o Executivo toma posse em janeiro, e o Legislativo em fevereiro, um mês após. Então, nesse intervalo, quem é deputado e vai assumir uma vaga como secretário, aquela vacância é ocupada pelo suplente, né? Agora, sem trabalho aqui na Casa, porque a Casa está em recesso parlamentar, não há funcionamento efetivo da Casa. Diferentemente, como eu já disse, pelo princípio retributivo do trabalho, se tivesse funcionamento da Casa, é mais do que justo que fosse realmente, houvesse a contrapartida, né, o salário pela prestação de serviço. Mas se está num período de recesso, é mais do que justo a proposta que Vossa Excelência muito bem contempla nessa proposta de emenda constitucional número 8, que com certeza já tem a assinatura de diversos deputados e que com certeza será aprovada aqui no plenário desta Casa, e a Assembleia dará um grande exemplo. Então quero parabenizar Vossa Excelência pelo brilhantismo, Vossa Excelência que tem feito um trabalho muito bom na Comissão de Fiscalização Financeira, tem sido um parceiro de todos os deputados, pela sua vivência, pela sua experiência, pela sua compreensão. Está de parabéns, é uma grande revelação do Parlamento Mineiro em 2011. Muito obrigado, deputado Carlinho Moura, um grande amigo que eu tive a oportunidade de construir essa amizade aqui na Assembleia também, além de já acompanhar a sua trajetória política. Quero relembrar aqui, a partir das suas palavras, que de fato era uma proposta que recebeu o apoio de vários deputados nessa Casa para que ela pudesse tramitar. Então não tenho dúvida que há da parte dos deputados a compreensão da importância dessa proposta, como também o apoio para que de fato a Assembleia possa, e mais uma vez, ser pioneira, ser um exemplo de moralidade, ser um exemplo de trabalho deste parlamento para todo o Brasil. Acho que vale muito registrar essa proposta como uma proposta de todos os deputados, uma proposta que ela vem em consonância com aquilo que a sociedade mineira e brasileira cobra, mas ela vem também no sentido em que os parlamentares aqui mostram a essa sociedade uma proposta de moralização, né, de austeridade, como eu disse anteriormente, de austeridade com gasto público, e é uma medida em que coloca a instituição Assembleia Legislativa num patamar diferenciado, num patamar de referência que hoje a Assembleia já se manifesta, já mostra pelo trabalho incansável de cada parlamentar, das nossas comissões, das audiências públicas. Agora há pouco o nosso secretário, primeiro secretário, o deputado Dilson Melo, fazia aqui um relato do ano. Um relato em que ele apresentava aquilo que mais se destacou entre o trabalho dos parlamentares e o trabalho dessa Casa. E o que mais se destacou? Proposta, projetos, ações, debate, resultado daquilo em que a nossa comunidade, aqueles que acreditaram no nosso trabalho, confiaram o seu voto e querem ver, com todo o merecimento e com toda a justiça, querem ver o resultado de um trabalho de um parlamentar que representa Minas Gerais,
que representa uma região, que representa uma cidade, mas que, sobretudo, representa o Parlamento Mineiro e desta forma, representa a nossa sociedade mineira. Não tenho dúvida que esta proposta vem nesse sentido, de fazer com que a nossa Assembleia possa ser este exemplo para a sociedade brasileira, para a sociedade mineira. Quero aqui rapidamente ler o parecer do nosso deputado, o deputado que foi relator da comissão, o deputado Gustavo Valadares, que eu acho que de alguma forma também esclarece àqueles que nos acompanham, e eu acho importante registrar a fundamentação deste parecer. A proposta em tela objetiva alterar o parágrafo 1º do artigo 59 da Constituição Estadual, de modo a instituir a vedação da posse de suplente de deputados durante o recesso parlamentar, em hipótese apenas a convocação extraordinária. O Instituto da Suplência acha-se previsto no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 59 da Constituição Federal Estadual. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em cargo mencionado neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Já é previsto. Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição, neste caso específico, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º, o deputado poderá optar pela remuneração do mandato. A proposta em exame objetiva flexibilizar tais dispositivos, de modo a vedar a posse do suplente no período de recesso legislativo, período este que nós estamos aqui falando, abrindo-se a exceção para o caso de convocação extraordinária, situação em que a posse dar-se-á a partir do primeiro dia da sessão ordinária. O que motiva a proposição é o fato de que, com frequência, deputados nomeados para cargo no Poder Executivo se afastam das atividades parlamentares com a consequente vacância do cargo e a convocação dos suplentes. Contudo, a posse dos suplentes costumam coincidir com o período de recesso parlamentar. Trata-se de período em que praticamente não há atividade legislativa. Porém, a posse dos suplentes acarreta elevados gastos decorrentes da percepção dos subsídios e demais direitos legalmente instituídos em favor dos parlamentares. Essa situação se mostra totalmente indesejável, pois, em um contexto de escassez de recursos públicos, elevam-se os gastos com suplentes sem que haja qualquer atividade parlamentar que justifique tais custos. Vale ressaltar que a proposta em tela excepciona a vedação de posse dos suplentes durante o recesso para a hipótese de convocação de reunião extraordinária. Neste caso, a posse seria de rigor, até porque restaria afastada a situação de paralisação das atividades parlamentares que seriam retomadas deixando de comparecer, pois as ações determinantes da vedação se encerram. Deste modo, haveria uma solução conciliatória entre a necessidade da atuação do Poder Legislativo na plenitude de sua representação, com os 77 membros que a compõem, e a postura de austeridade e zelo no trato dos recursos públicos, até em respeito aos postulados constitucionais da moralidade e da eficiência no âmbito das funções públicas. Segundo a justificação que acompanha a proposição, em janeiro deste ano, só a Câmara Federal empossou 39 deputados suplentes, gerando todo um noticiário desfavorável da mídia nacional, com ampla cobertura dos gastos realizados e críticas da opinião pública, denunciando a falta de efetividade desses gastos. O mesmo se repetiu aqui em Minas Gerais, com a posse de 6 deputados suplentes e em vários outros estados da federação. O relator encerra. Ressalta-se, por fim, que a proposta ora em análise encontra respaldo jurídico no artigo 25 da Constituição da República, segundo o qual os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observando o princípio da lei maior. Este foi o parecer favorável à nossa proposta, o que mostra também a questão da legalidade, o que nos dá condições
Obviamente não chegaria nesse plenário se não fosse assim. Mas, sobretudo, para aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, eu achei importante registrar aqui um parecer tão fundamentado como este, da comissão especial, presidida pelo nosso deputado Eli Tarquini e relatada pelo deputado Gustavo Valadares, da qual aqui eu agradeço a agilidade, e a presteza pelo qual se dedicaram a essa proposta. Proposta essa que nós apresentamos no dia 17 de fevereiro, o início da nossa legislatura. Ao iniciar a legislatura, nós iniciamos com esse peso da cobrança da sociedade, através da mídia, das manifestações em que vivia naquele momento.